A morte é um dos mistérios mais profundos e instigantes que existem. Ela nos cerca de incertezas, nos faz questionar o sentido da vida e provoca uma curiosidade quase inevitável. Se há algo que nos une como seres humanos, é o fato de que todos, sem exceção, vamos experimentar esse fenômeno um dia. Mas o que realmente acontece quando morremos? Será que a vida continua de alguma forma? Ou tudo termina de maneira abrupta? Hoje, você vai embarcar em uma jornada que desafiará suas crenças e abrirá novas perspectivas sobre o que pode acontecer após a morte. A morte, para muitos, é apenas o começo de uma nova fase. Em várias tradições espirituais e culturais ao redor do mundo, ela é vista como uma transição para um outro estado de existência. Imagine que a vida, como a conhecemos, seja apenas uma fração de algo muito maior, algo que está além da nossa compreensão imediata. No hinduísmo e no budismo, por exemplo, a morte é parte de um ciclo eterno de renascimento e reencarnação. Segundo essas tradições, quando morremos, nossa alma não se extingue, mas segue adiante, renascendo em outro corpo, em outra forma de vida. É uma continuidade. Mas há uma pegadinha. Como vivemos agora? As escolhas que fazemos, a maneira como tratamos os outros e a nós mesmos, moldam diretamente essa próxima fase. O karma, um conceito central nessas tradições, afirma que toda ação tem uma consequência, e essas consequências são levadas adiante para a nossa próxima vida. Se acreditarmos que essa é a verdade, isso nos leva a uma reflexão inevitável. Estamos vivendo da maneira que gostaríamos, acumulando o tipo de karma que queremos carregar para a eternidade? O budismo tibetano oferece uma perspectiva ainda mais fascinante sobre o momento da morte. Ele descreve esse processo como uma oportunidade crucial de iluminação. A transição entre a morte e o renascimento, chamada de bardo, é um período de tempo em que o espírito tem a chance de se libertar do ciclo de renascimentos e atingir o nirvana, o estado de libertação total. O que isso significa para nós? Que a preparação para a morte, o modo como conduzimos nossas vidas, não é apenas importante, é essencial. Estamos nos preparando para essa jornada? Estamos vivendo com a consciência de que esse momento chegará e que pode ser a nossa oportunidade de transcendência? Agora, vamos mudar um pouco o foco. Se por um lado, as tradições orientais veem a morte como uma passagem para uma nova fase, as religiões ocidentais trazem uma visão mais linear da vida e da morte. No cristianismo, no islamismo e no judaísmo, a morte marca o fim da nossa jornada física, mas o começo de algo muito maior, o julgamento final. Essas religiões ensinam que nossas ações durante a vida determinam nosso destino eterno, céu ou inferno, paraíso ou tormento. Mas o que realmente significa esse julgamento? No cristianismo, por exemplo, aqueles que seguiram os ensinamentos de Cristo e viveram de acordo com os valores divinos são recompensados com a vida eterna no paraíso. No islamismo, há uma ideia semelhante, onde as boas ações, os atos de fé e devoção a Allah conduzem ao paraíso. No entanto, para os que se afastam do caminho correto, o inferno espera, com punições e sofrimento. Essa visão pode parecer extrema, mas é profunda em seu significado. Quando olhamos para nossas próprias vidas, podemos nos perguntar: estamos vivendo de acordo com esses valores? Estamos tomando decisões que nos conduzirão à paz e à felicidade eterna? Ou estamos nos afastando disso? Essas tradições nos fazem lembrar que cada escolha que fazemos pode ter um impacto profundo em nosso destino, não apenas aqui, mas em uma existência eterna. E essa reflexão pode mudar a maneira como vivemos cada dia. Mas e a ciência? A morte é apenas um fenômeno biológico ou há algo além que podemos entender cientificamente? As chamadas experiências de quase morte têm despertado grande interesse entre cientistas e estudiosos. Pessoas que foram declaradas clinicamente mortas por breves momentos relatam histórias surpreendentes de luzes brilhantes, encontros com entes queridos falecidos e uma sensação de paz indescritível. Alguns até descrevem a sensação de estar fora do corpo, observando o que acontece ao seu redor de um ponto de vista externo. Isso levanta uma pergunta intrigante. Será que essas experiências são vislumbres do que acontece após a morte? Ou são simplesmente o resultado de processos químicos no cérebro durante a morte? A ciência tenta explicar essas experiências como respostas neuroquímicas, o cérebro à beira da morte, gerando sensações que poderiam ser interpretadas como espirituais. Mas para muitos que viveram essas experiências, elas são reais, profundas e transformadoras. O que essas EQMs nos dizem sobre a vida após a morte?
Será que estamos apenas começando a entender uma verdade muito maior e mais complexa do que a ciência atual pode explicar? A morte tem sido objeto de reflexão também entre os grandes filósofos da história. Para os estoicos, por exemplo, a morte é uma parte natural da vida. Eles acreditavam que devemos aceitá-la com serenidade, sem medo, e que a consciência da nossa mortalidade pode nos ajudar a viver com mais propósito e intenção. O filósofo Marco Aurélio dizia que a morte, longe de ser temida, deve ser vista como uma libertação. E, ao aceitarmos essa inevitabilidade, podemos viver cada dia com mais clareza, mais coragem, mais comprometimento com o que realmente importa. Jean-Paul Sartre, um dos mais influentes filósofos do século XX, argumentava que a morte é o que dá significado à vida. Se fôssemos imortais, não sentiríamos a pressão de criar algo significativo, de deixar um legado. A vida humana é um projeto contínuo, e a consciência da nossa finitude nos impulsiona a fazer com que cada momento conte. O que Sartre nos ensina é que o fato de termos um tempo limitado nos desafia a criar uma vida que vale a pena ser lembrada. E isso nos leva a uma questão crucial. Estamos vivendo uma vida da qual nos orgulharemos ao final? Há também visões espirituais sobre a vida após a morte que oferecem conforto e esperança. O Espiritismo, por exemplo, ensina que a morte é uma transição do mundo físico para o espiritual. Não há fim, mas uma continuidade da jornada da alma. Segundo Allan Kardec, a alma continua evoluindo após a morte, e as experiências vividas na Terra são apenas uma parte de um processo maior de aprendizado e crescimento espiritual. Aqueles que praticaram o bem em vida encontram paz no mundo espiritual, enquanto os que agiram de forma egoísta ou malévola enfrentam desafios que os ajudarão a crescer e a corrigir seus erros. Essa visão nos faz pensar: como nossas ações de hoje estão moldando nosso futuro espiritual? Se a vida é uma jornada de aprendizado, o que estamos aprendendo? E estamos prontos para continuar essa jornada quando deixarmos este mundo? E por fim, há a questão do significado da vida. Se a morte é inevitável, o que isso nos diz sobre o que realmente importa? Se a vida é curta, frágil, e se a qualquer momento podemos ser chamados para essa transição final, o que estamos fazendo com o nosso tempo aqui? O que estamos priorizando? O que estamos deixando para trás? Independentemente de suas crenças, a reflexão sobre a morte pode nos transformar profundamente. Ela nos convida a avaliar nossas escolhas, nossos valores, nossas prioridades. Ela nos desafia a viver com mais propósito, com mais autenticidade, com mais intenção. Talvez o maior mistério sobre a morte não seja o que acontece depois, mas o que ela nos revela sobre a vida. Quando confrontamos nossa mortalidade, somos forçados a refletir sobre o que realmente importa: as relações que construímos, as pessoas que ajudamos, o impacto que deixamos no mundo. Estamos vivendo de acordo com os valores que queremos levar para além dessa vida? A verdade é que ninguém sabe com certeza o que acontece após a morte. Há teorias, há crenças, há experiências. Mas, no fim das contas, o que realmente importa é o que fazemos com a vida que temos agora. A morte pode ser um mistério, mas a vida é uma oportunidade. Cada momento é uma chance de criar, de transformar, de evoluir. Cada escolha que fazemos, cada ação que tomamos, molda não apenas nosso presente, mas possivelmente nosso futuro em outra existência. Então, ao final deste vídeo, eu te convido a refletir. Como você está vivendo? Como está aproveitando o tempo que tem? E quando o momento final chegar, você estará em paz com o que fez, com as escolhas que tomou, com os valores que abraçou. A morte pode ser um enigma, mas a vida está em suas mãos.